Chris Cornell, o icônico vocalista do Soundgarden e posteriormente do Audioslave, surgiu de uma infância tumultuada para se tornar uma das vozes mais poderosas do movimento grunge de Seattle. Nascido como Christopher John Boyle em 20 de julho de 1964, em Seattle, Washington, ele adotaria mais tarde o sobrenome Cornell de sua mãe, Karen. A primeira fase da vida de Cornell foi marcada por uma mistura de ensinamentos religiosos e exploração musical, além de desafios pessoais significativos. Mas, apesar de sua educação católica rigorosa, Cornell exibiu sinais precoces de comportamento problemático. Ele foi criado em uma família de 5 irmãos e, embora tenha frequentado uma escola católica, começou a demonstrar sinais de rebeldia. Nessa fase, Chris passava a maior parte do tempo com crianças mais velhas, sendo exposto a tentações mais sombrias, bem como a música. Embora seus pais parecessem tê-lo colocado no caminho certo desde cedo, com ensinamentos religiosos e até aulas de piano, era um caminho do qual Chris se desviaria rapidamente. Um caminho que não só se tornaria incrivelmente criativo, mas também extremamente autodestrutivo. Chris descobriria a música ainda muito jovem. Quando tinha cerca de 7 anos, ele regularmente invadia a coleção de discos do irmão de seu vizinho, onde descobria bandas como Alice Cooper e Beatles. Quando Chris tinha apenas 12 anos, começou a experimentar substâncias alucinógenas como LSD e PCP, além de ser exposto a bebidas alcoólicas e maconha. Isso contribuiu fortemente para que Chris desenvolvesse depressão e até agorafobia, um transtorno de ansiedade que, em sua forma mais simples, é o medo de espaços abertos. Durante sua adolescência, Chris foi expulso da escola várias vezes, e seu transtorno de ansiedade o forçou a ficar principalmente em casa, o que fez com que ele perdesse todos seus amigos. Seu pai era físico e mentalmente abusivo, não mostrando nenhum sinal de afeto ou incentivo em perseguir seus interesses. O irmão de Chris, Peter Cornell, uma vez disse sobre seu pai: "Meu pai era um alcoólatra tirânico e um homem fisicamente abusivo. Ele costumava bater em mim e nos meus irmãos. Além disso, seus pais se divorciaram quando ele tinha 14 anos e sua mãe praticamente desistiu de mantê-lo no caminho certo." A infância de Chris Cornell havia sido, no mínimo, conturbada, com abuso de substâncias, depressão e problemas constantes por roubo. Não havia muita esperança para ele. No entanto, aos 15 anos, sua mãe decidiu comprar-lhe uma caixa de bateria, algo que Chris mais tarde definiria como um momento que salvou sua vida. Ele já passava a maior parte do tempo ouvindo música em seu quarto, então fazia sentido encorajar esse comportamento. Esse foi um ponto de virada crucial na vida de Chris Cornell, e apenas 2 semanas depois disso, ele conseguiu comprar uma bateria completa por cerca de $50 e se juntou à sua primeira banda. Embora isso pudesse ser visto como uma luz no fim do túnel para as lutas iniciais de Chris, certamente não acabaria com elas. Depois de sair da casa de sua mãe, ele passou vários anos entre os 17 e 20 anos, tocando em bandas de bar como baterista, mas rapidamente se cansou de tocar músicas de outras pessoas. A música simplesmente não ressoava com o que se tornaria a composição de Chris, que era cheia de alma, e embora ainda não soubesse disso, isso seria o catalisador para o nascimento do Soundgarden. Sem nenhuma experiência anterior na guitarra, decidiu pegar o instrumento puramente com o propósito de escrever músicas que ele queria tocar no palco. Nessa época, ele estava morando com Kim Tae-il e Hiro Yamamoto, que se tornariam os membros fundadores do Soundgarden junto com Chris. Eles já estavam morando juntos, e depois que Chris decidiu escrever suas próprias músicas, conseguiram compor cerca de 15 músicas em 2 semanas. Embora Chris ainda não fosse o carismático frontman que todos conhecemos e amamos, a ambição era se tornar parte da cena indie rock, com o principal foco de apenas esperar que em algum momento uma gravadora os deixasse gravar um álbum. Um pequeno sonho, mas um sonho que levaria Chris ao estrelato. O Soundgarden não era uma banda que foi imediatamente apreciada de forma alguma.
Embora Chris tivesse estabelecido as bases de seu futuro como uma estrela global do rock, ainda havia um longo caminho pela frente. As gravadoras não estavam exatamente correndo para assinar contratos com bandas de Seattle. Naquela época, o Soundgarden e outras bandas de Seattle eram simplesmente conhecidas como música alternativa, que era essencialmente qualquer coisa que não fosse comercial. O final dos anos 70 e início dos 80 viu o nascimento de bandas como Metallica, Guns N' Roses, Kiss e Bon Jovi. Enquanto o Metallica continuava o legado das lendas do metal dos anos 70, outras bandas tocavam um estilo mais glamuroso de rock e música metal. Tornou-se altamente comercializado e um tanto polido em uma imagem de garotos bonitos, uma imagem que dominou os anos 80, um estilo que Chris Cornell não era fã. No entanto, durante a década de 1980, havia uma visão completamente diferente da vida tomando conta de seus residentes na pequena comunidade de Seattle, Washington. Um movimento musical descontrolado tomou conta dos locais de música, combinando elementos de punk rock, punk hardcore e música metal. Esta era a era do grunge e foi onde Chris Cornell e sua banda Soundgarden conseguiram sua grande chance. Depois de estar em várias bandas que Chris descreveu como horríveis por tantos anos, ele decidiu formar uma banda com Kim Tae-il e Hiro Yamamoto. O trio gravou 15 músicas em uma fita cassete de 4 faixas gravado no espaço de ensaio que eles criaram na casa que compartilhavam. Esta fita cassete seria conhecida como The First 15, e ela também os ajudaria a conseguir seu primeiro contrato de gravação. Chris, Kim e Hiro fariam sua estreia ao vivo em 21 de dezembro de 1984. Cornell tocaria bateria enquanto também cantava, mas passaria para os vocais no ano seguinte, e assim o Soundgarden foi uma das primeiras bandas a chamar a atenção das gravadoras na cena de Seattle. No mês seguinte, eles tocaram em um show com o Faith No More, e Chris entregou uma cópia da demo de 4 faixas ao baterista da banda, Mike Borden. A fita então chegou às mãos de uma mulher chamada Faith Henshaw, que administrava uma estação de rádio universitária local. Ela enviou uma fita de bandas de Seattle para algumas grandes gravadoras, e a fita foi intitulada Bandas que Farão Dinheiro. De repente, as gravadoras estavam ligando para Chris e perguntando sobre sua banda. No entanto, Chris também queria permanecer fiel ao seu sonho de se tornar uma banda de rock independente de sucesso e decidiu rejeitar ofertas de grandes gravadoras, que a maioria das pessoas teria assinado instantaneamente. Mas, fiel à sua natureza, Chris não iria ser mandado o que fazer, e sim fazer as coisas do seu jeito. Em 1987, o Soundgarden conseguiria sua primeira chance assinando com a Sub Pop Records, a gravadora mais icônica da era grunge de Seattle. O primeiro single do Soundgarden a ser lançado foi Hunted Down, com um lado B chamado Nothing to Say. Esse mesmo contrato, embora pequeno, levaria ao lançamento dos primeiros EPs como Screaming Life em 1987 e Fop em 1988, e ambos começaram a chamar a atenção de gravadoras maiores. Embora as grandes gravadoras estivessem desesperadas para assinar com a banda, Chris tinha ideias diferentes. Mas em 1988, o Soundgarden assinaria com a SST Records para lançar seu primeiro álbum completo de estreia, Ultra Mega OK. O único single do Soundgarden de seu álbum de estreia, Flower, começaria a ser transmitido na MTV, lançado em maio de 1989, seguido pela primeira grande turnê americana e europeia da banda. O álbum colocaria o Soundgarden na parada Billboard Tastemaker dos Estados Unidos e na posição número 10 na parada de vinil do Reino Unido. No entanto, sua primeira grande turnê em 89 veria a banda deixando suas raízes independentes para trás, dividindo os fãs e arrependendo-se de sua assinatura com a gravadora independente. Quando a banda lançou seu segundo álbum, Louder Than Love, em 5 de setembro de 1989, ela assinou com uma grande gravadora e essa decisão resultou em uma reação negativa dos fãs. Os fãs do Soundgarden eram predominantemente punks da era grunge de Seattle e pessoas que apoiavam gravadoras independentes em vez das comerciais.
Apesar do potencial e do sucesso moderado que a banda desfrutou até então, o membro fundador Hiro Yamamoto deixaria o Soundgarden para ser substituído pelo ex-guitarrista do Nirvana, Jason Everman, no final de 1989, devido a conflitos internos na banda. Não só este foi um ponto de virada crucial na carreira de Chris Cornell, mas também estabeleceria as bases para o futuro comercial da banda. Um futuro que incluía uma turnê com a maior banda de rock do planeta, Guns N' Roses. A palavra grunge foi cunhada pela primeira vez no final dos anos 80, quando bandas como Soundgarden, Nirvana e Pearl Jam estavam ganhando destaque. Chris Cornell era frequentemente visto como um dos pais fundadores do movimento. Mesmo que ele não visse realmente o movimento grunge como uma entidade física ou conceitual, isso não impediria sua banda, Soundgarden, de se tornar conhecida como uma das bandas de grunge mais proeminentes de toda uma geração. Ainda que o início dos anos 90 fosse uma era enorme para Cornell, começaria com a trágica perda de seu amigo e ex-companheiro de quarto, Andrew Wood, vocalista do Mother Love Bone. Ele foi encontrado inconsciente após uma overdose. Apesar desse evento trágico, Cornell escreveu uma de suas mais belas criações, Say Hello to Heaven. Ele e outros músicos de Seattle, como Mike McCready e Eddie Vedder, decidiram prestar homenagem a Andrew Wood, formando o Temple of the Dog. Inicialmente, o plano era simplesmente escrever uma música de tributo, mas o projeto se transformou em um álbum completo, um álbum que rendeu a Cornell uma posição no top 5 das paradas de singles e no top 5 das paradas de álbuns nos Estados Unidos. Com isso, ele mostrou que não era apenas o Soundgarden que poderia alcançar o sucesso, mas sim seu próprio talento pessoal como músico e compositor, que pavimentou seu caminho para a fama. Ele passou de um garoto quase recluso, escondido atrás de uma bateria e ouvindo discos em seu quarto, a um proeminente frontman, uma figura musical que representava um movimento inteiro. 1991 seria um ano fantástico para Cornell e sua banda, pois Badmotorfinger, o terceiro álbum do Soundgarden, alcançou posições nos top 40 nas paradas de álbuns do Reino Unido e dos Estados Unidos, sendo indicado ao Grammy em 1992. Após o enorme sucesso de Badmotorfinger, a banda de Chris Cornell foi pessoalmente escolhida pelo Guns N' Roses para apoiá-los na próxima turnê Use Your Illusion na América do Norte durante outubro e novembro de 1991. Isso seria seguido por uma viagem à Europa para apoiar novamente o Guns N' Roses, tocando para 40.000 pessoas todos os dias, o que Chris descreveu como uma experiência bizarra. Em 1994, seria lançado o álbum de maior sucesso comercial do Soundgarden, o Superunknown, apresentando algumas das maiores faixas como Spoonman Fell on Black Days, The Day I Tried to Live e o clássico icônico do grunge Black Hole Sun. Superunknown levaria Chris Cornell e sua banda a ganhar 2 prêmios Grammy e também estreou em primeiro lugar na Billboard dos Estados Unidos e liderou as paradas ao redor do mundo. No entanto, apesar de todo o sucesso, a saúde mental de Chris estava em declínio. No final dos anos 80, ele começou a namorar Susan Silver, gerente do Alice in Chains, Soundgarden e Screaming Trees. Os dois se casaram em 1990, mas Chris continuou a recorrer ao álcool e ao abuso de substâncias para automedicar sua luta contínua contra a depressão. Ele tinha tudo o que sempre sonhou: uma banda que amava, a liberdade de escrever músicas e letras pelas quais era verdadeiramente apaixonado, e seu sonho de viajar pelo mundo em uma grande banda estava ao seu alcance. Mas, mentalmente, ele estava achando tudo muito difícil de lidar. Embora o Soundgarden como banda estivesse explodindo, Chris estava simplesmente se esgotando. Após o enorme sucesso de Superunknown, o casamento de Chris com Susan Silver estava desmoronando, e ele começou a se abrir mais sobre sua depressão e saúde mental.
Após o quinto álbum do Soundgarden, Down on the Upside, a banda decidiu encerrar suas atividades, dizendo que os conflitos internos e os tediosos cronogramas de turnê haviam tirado a diversão de ser uma banda. E em 1997, o Soundgarden estava acabado. Nos anos que se seguiram, a vida de Chris tomou um rumo drasticamente diferente. Embora ele começasse a trabalhar em seu primeiro álbum solo, seu relacionamento com sua esposa Susan também chegaria ao fim. Apesar de suas lutas ao longo do final dos anos 90 e de seu primeiro casamento desmoronando, a nova década traria uma nova era para ele. E em 2001, Chris faria parte de um supergrupo chamado Audioslave, com os ex-membros do Rage Against the Machine Tim Comerford, Brad Wilk e Tom Morello. O Audioslave se tornaria uma banda imensamente poderosa. Entre 2002 e 2006, o Audioslave lançaria 3 álbuns incríveis e Chris se veria novamente sob os holofotes como uma estrela globalmente reconhecida do rock. Embora o primeiro álbum tenha vindo de um período incrivelmente difícil para Chris, havia luz no fim do túnel. E ele conheceria sua futura segunda esposa, Vicky, e através da reabilitação finalmente encontraria a sobriedade em 2003. Chris e Vicky teriam 2 filhos juntos, Tony e Christopher Nicholas. E de 2003 em diante, Chris passaria os próximos 14 anos desfrutando da sobriedade e ajudando outros viciados a se recuperarem de seus vícios. Em 2007, Chris foi homenageado com o Stevie Ray Vaughan Award em reconhecimento por suas contribuições para ajudar viciados em recuperação. Em 2007 também, ele anunciou sua saída da banda por causa das tradicionais diferenças artísticas. Com a saída do frontman, deu-se o fim da história do Audioslave. Após a separação do Audioslave, Chris Cornell voltou a se concentrar em sua carreira solo. Como já mencionamos anteriormente neste vídeo, no início de sua vida, Chris lutou contra a depressão e o abuso de substâncias. E em meados de 2016, quando ele machucou o ombro, a dor o estava impedindo de dormir à noite e foi prescrito benzodiazepina para ajudá-lo. Mesmo para aqueles sem histórico de dependência, benzodiazepinas são incrivelmente viciantes e formadores de hábitos, e rapidamente ele começou a abusar das pílulas. A teoria aponta que ele estava tomando as pílulas para combater a dor no ombro e, lentamente, ele começou a beber novamente para ajudar com a dor também. Em maio de 2017, ele e sua antiga banda Soundgarden fecharam uma nova parceria e faziam uma das turnês previstas. Ele então se encontrou com a banda e foi levado ao Fox Theatre para o show daquela noite. A banda de Seattle subiu ao palco com uma explosão de aplausos da multidão, enquanto o som de Ugly Truth ecoava pelos alto-falantes. Mas logo ficou claro que algo não estava certo com Chris durante sua apresentação. O Soundgarden encerrou o show com Slaves and Bulldozers, do álbum Bad Motor Finger de 1991. A banda agradeceu a Detroit antes de sair do palco pela última vez às 23h15. Chris então voltou para o MGM Grand Hotel minutos depois. Martin Kirsten, um guarda-costas de Chris, ajudou o cantor com seu laptop antes de lhe dar 2 doses de Ativan, um medicamento para a ansiedade para o qual ele tinha receita, e depois seguiu para seu quarto. Em Los Angeles, a esposa de Chris, Vicky, notou que as luzes em sua casa estavam piscando. Chris tinha um aplicativo em seu telefone que lhe permitia operar as luzes remotamente e Vicky começou a se preocupar com o motivo de ele estar fazendo isso em um horário tão estranho. Quando ligou para ele às 23h35, ele atendeu, mas a conversa não aliviou suas preocupações, especialmente porque ele estava enrolando as palavras. Chris tranquilizou sua esposa dizendo que tinha apenas tomado 1 ou 2 Ativans extras, mas a preocupação de Vicky aumentou porque ele não parecia estar bem. Mais tarde, ela tenta novamente falar com seu marido, mas desta vez Chris não atende ao telefone. Preocupada, ela liga então para seu segurança e pede para que ele vá até o quarto dele para verificar Chris.
Martin chega ao quarto, mas a porta está trancada. Ele resolve então chamar a segurança do hotel. Mas quando chegam, se negam a destrancar a porta. Não vendo outra alternativa, Martin arromba a porta e encontra Chris caído ao chão do banheiro, com uma corda de borracha usada para exercícios em seu pescoço. Quando os paramédicos chegaram, o declararam morto no local. Fãs de toda parte do mundo acharam sua morte muito suspeita, enquanto sua esposa enlutada culpou seu médico, que supostamente prescreveu medicamentos perigosos em excesso. 7 anos após a perda de Chris Cornell, fãs e a família do cantor ainda estão perplexos com o que poderia ter dado tão errado no quarto 1136 do MGM Grand Hotel. Os poderosos vocais de Cornell manterão sua memória viva, mas na cabeça dos fãs e amigos, a pergunta sobre o que poderia ter acontecido sempre permanecerá. Chris alcançou o status de deus do rock. Seu sonho de vida havia sido realizado. Seu legado e contribuições para a música serão lembrados para sempre. Descanse em paz, Chris Cornell. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo vídeo.